Então vamos dar início à aula de hoje, pessoal. Hoje a gente vai conceituar melhor aí o que é os microprocessadores, microcontroladores, né? E falar um pouquinho sobre a arquitetura, certo? Alguns componentes internos aí desses controladores aí, né? E na aula passada a gente falou, né? Eu dei uma introduzida, uma revisada, na verdade, né? Nem tanto revisada, porque válvulas acho que vocês não tem nenhuma disciplina específica aqui que vocês vão ver isso aí. Tá? Dispositivos eletrônicos, se eu não me engano, não vê nada de válvula, né? E é que as aplicações das válvulas hoje já está um pouco mais limitada, né? Ainda é utilizado válvula aí para amplificação, né, de som, porém é bem restrita essa aplicação, né? Muitos amplificadores utilizam válvulas por uma questão de harmônicas, certo? Questão de qualidade de som mesmo, tá? Em algumas aplicações é interessante estar utilizando válvulas, mas em geral não se utiliza mais, né, digamos assim, para o objetivo principal, né, ao qual foi designado, né, quando foi desenvolvido lá atrás, não se utiliza mais válvulas, né, que é para fazer amplificação geral, né, de sinais e fazer chaveamento, ou seja, tu controla um pino, né, um pino base, né, através de uma corrente ou um campo, é um sinal de corrente ou um sinal de campo, e aí tu tem aí a passagem ou não de corrente no coletor emissor, né, ou o dreno e o source, né, de um transistor. Falando aí já dos triodos, né, comumente chamados de transistores, certo? Na aula passada a gente passou um tempo falando sobre válvulas, falamos sobre semicondutores também. Deixei um material para vocês ali no Classroom sobre transistores. Alguém chegou a dar uma olhada? Eu vi que o senhor postou ali, eu só não consegui olhar a aula ainda. Dei uma olhada, pessoal, que é bem interessante, tá? Eu acredito que vai somar bastante para vocês, até para ter um entendimento, né, da disciplina como um todo. Então, procurem dar uma olhada, né, até para instigar vocês aí a estar estudando, entendendo melhor essa disciplina aqui. Muitos conceitos vocês vão ter que buscar fora, tá? A parte que a gente vê na disciplina aqui sobre arquitetura não é muito extensa, então eu não tenho muitas aulas para poder falar para vocês aqui sobre minúcias desse assunto, desse conceito, tá? De arquitetura de microcontroladores, microprocessadores, tá? Mas eu vou tentar na aula de hoje dar um apanhado geral. Na aula da semana que vem eu vou tentar comentar mais alguma coisa, né, mais específico aí de cada componente. Mas já de antemão eu comento com vocês, né, que tentem buscar, tá? Essa aula eu quero que seja mais instigadora possível, para que a partir dela vocês possam aí, né, ter o interesse de buscar conhecer um pouco melhor aí como é que funciona a arquitetura dos microprocessadores, microcontroladores, tá? Não é não são conceitos triviais, tá? Partem de ideias básicas, mas o conjunto da ópera ela acaba se tornando complexo, né? Então vocês vão ver na aula de hoje, né, que a parte de ideias bem básicas, mas a princípio, quando a gente vai estreitando um pouco aí na direção da resolução dos problemas, né, das instruções que cada microprocessador precisa resolver, aí a gente começa a perceber que a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, certo? Então, o que é um microprocessador, pessoal? É a parte de um sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador para executar a aritmética básica, lógica e entrada e saída de dados, certo? Então a gente falou na aula passada sobre transistores, sobre semicondutores. Esses carinhas aí, esses microprocessadores, são compostos basicamente, né, não exclusivamente,
mas basicamente de bilhões de transistores, certo? Acho que eu tinha até um vídeo aqui sobre o processo disso aí, cara. Tá aberto aqui, eu tava olhando aqui, eu vou colocar para vocês aqui. Vou tirar o fone. Como que é feito o processo de fabricação de um Core i5, né, de um processador Intel Core i5. Então basicamente vai ter ali um projeto inicial, né, e a partir aí do silício, certo? A partir do silício, que é um elemento, né, um semicondutor, onde ele é extraído da areia. Então existe aí o Vale de Silício, né? Nos Estados Unidos tem uma região muito ampla aí de silício, na China também tem. Então eles extraem esse silício aí e começa aí o processo de fabricação, né? Então eles esquentam aí para, né, tirar qualquer impureza que possa ficar ali no meio do processo de captação, né, desse material. Eles cortam aí em camadas, né? Não vou estar entrando muito em detalhes aqui também. Eu vou deixar aqui tocar o vídeo um pouco. Então aqui é um aspecto importante, ó. Então o que eles fazem basicamente, né? Eles extraem o silício da areia, né? Passa por um processo de filtragem. Depois eles laminam, né? Criam aí uma superfície aí laminada, bem fina, né? Desse material. Passam por um processo aí de corte, né? Via laser, luz ultravioleta, onde é transferido o diagrama de circuito. Então o circuito aqui já é, né, a nível microscópico, né? Então eles fazem a checagem com uma lupa, né? Aqui deve ser meramente ilustrativo, né? Mas deve existir uma máquina lá que faz a checagem de cada trilha, de cada segmento ali dentro desse material, né? Que foi realizado a partir da luz ultravioleta. Então, aproveitando as características do semicondutor de silício, os fabricantes alteram a condutividade do elemento através da dopagem. Então, é realizado a dopagem, que é a inserção de impurezas, né, no semicondutor, onde eu vou ter o material dopado positivamente e negativamente, dependendo do tipo de impureza, né? Então, eu vou ter um material tipo N e tipo P, onde é a base aí da composição de um transistor, né? Um transistor ele é composto de 3 junções, né? 3 junções de materiais dopados. NPN, por exemplo, um TJB, ele vai ter a junção de 3 materiais dopados, né? Um dopado negativamente, no meio um dopado positivamente, né? E depois mais um dopado negativamente. Olhem lá aquela web aula que eu deixei lá, que vocês vão entender melhor esse processo. Então aqui, né, eles passam bem por cima, né? Então eles falam que os átomos podem ser jogados no wafer, né? Mas com certeza é um processo muito delicado, né? Mas enfim, né? Não vou também entrar muito aí em como que está sendo feita essa fabricação. Procurem aí na internet, aí tem bastante vídeo sobre isso aqui, tá? É só uma aula, só quis mostrar um vídeo mesmo de como que é esse processo. Então, como cada estágio é realizado em uma parte diferente da fábrica, algumas partículas de poeira podem ficar sobre o processo. Então passa por um outro processo de filtragem, limpeza ali, né? Dessas partículas.
Eles colocam uma camada de proteção ali. Então o cobre, né, servirá para ligar todos os transistores. Então eles acabam colocando esse cobre por cima, né? Onde atualmente, né, são bilhões de transistores. Então, pessoal, basicamente, né, o que esse vídeo mostra é o processo ali de fabricação de um chip, certo? Onde tem ali bilhões de transistores, né? Eles não entram em detalhes. Eu tentei buscar mais vídeos aí, também não é detalhado muito esse processo aí. Tem que dar uma olhada aí com calma em livros aí para poder entender melhor, tá? Mas basicamente esse processo todo vai fazer a captação do silício, né, no seu processo, no seu estado natural, vai processar esse material, vai fazer a dopagem desse material, né? Entre um processo e outro vai ter procedimentos de limpeza, né, de filtro de impurezas, né, que possam ter se alocado aí em cima do chip. Vai ser feito um processo de corte desse material processado, esse silício processado, né, e dopado já. Então é feito o processo de corte, onde é feito todas as trilhas do circuito. Posteriormente a isso é instalado, né, colocado aí o cobre, né, para fazer o contato entre um transistor e outro. E em cima desse cobre aí as trilhas, né, que fazem as conexões desses bilhões de transistores, né. Agora, como que é feito esse processo aí, como que uma máquina insere bilhões de transistores ali, aí fica para vocês dar uma pesquisada aí para poder entender melhor isso aí, esse processo aí, tá? A gente vai trabalhar em cima desse chip, né? O que é que ele faz, né? Como que a partir de transistores a gente tem aí uma CPU, né? Uma unidade central de processamento, e vai ser o tema da aula de hoje. Então partimos desse chip pronto, com bilhões de transistores, né? Que é nada mais nada menos que um conjunto de circuitos eletrônicos que trabalham em conjuntos, certo? Onde eles conseguem executar todas as instruções, né? Todos os códigos aí que são provenientes de uma programação, de uma linguagem de programação, certo? Vamos lá. Então aqui está a arquitetura fundamental de um microprocessador, certo? O que ele vai ter, né? O que ele precisa, quais são os elementos mais básicos de um microprocessador? Ele vai ter a entrada, né? Entrada de sinais, a entrada de informação e a saída de informação. Então, primeiramente ele vai ter que ter, né, a nível de funcionamento, uma entrada de instruções, de dados, né, e uma saída. Além disso, ele vai ter memória, né, ele vai ter que ter uma memória para armazenar dados e receber dados, né, fazer a decodificação de instruções. Ele vai ter uma unidade aritmética, né, onde é feito todo, né, o processamento desses dados decodificados pelos registradores, certo?
E quem vai sincronizar, quem vai ditar o ritmo do sistema, né, do processo, vai ser o controle, certo? Meu sistema de controle. Então vocês vejam aqui que, né, nessa arquitetura fundamental, eu tenho poucos componentes, certo? Tem poucos módulos, poucos blocos, né? Que a partir da que a gente vai estudando, a gente vai entendendo um pouco o funcionamento, eles vão abrindo, né? Porque para poder executar cada parte do processo, eu preciso de mais componentes, eu preciso de blocos que fazem, realizam funções diferentes ali dentro, certo? E do que é constituído esses blocos aí, né? Em base, são blocos aí da parte aritmética, vão fazer somas, divisões, multiplicações. Contadores eu preciso de contador dentro do microprocessador para realizar para mim saber, para mim ditar um ritmo, por exemplo, entre uma instrução e outra, né? Quando para mim poder, por exemplo, ler uma segunda, para mim poder captar uma instrução sobre o que o microprocessador vai precisar fazer, ele precisa buscar essa instrução em algum lugar, né? Esse lugar normalmente é uma memória, seja ela uma memória volátil ou não volátil. E para poder fazer a passagem de um endereço de memória para outro, esse microprocessador vai precisar de contadores. Só tem alguém chegando aqui em casa, já volto. Só um pouquinho. Então vamos seguir aí. Então a gente estava aqui nos conceitos fundamentais, né, do microprocessador. Eu vou ter registradores, que nada mais é que são memórias, né? Flip-flops, codificadores. Então, de maneira bem básica, eu vou ter uma central de memória, certo? Onde ele vai receber as instruções, onde a partir de um agente externo, né, ou um programador vai compilar um código dentro dessa memória. Esse microprocessador vai acessar essa memória, ele vai ter que decodificar essas informações, certo? Ele vai jogar essas informações dentro de registradores e no momento que ele souber exatamente o que ele precisa fazer, ele vai acionar blocos de lógica, né? Blocos somadores, blocos, né, de divisão e vai, né, a partir desses blocos, né, executar a instrução, né, vai fazer as operações necessárias e, feito isso, o resultado, né, dessa instrução vai ser jogado na saída, né, se assim for o que está escrito dentro da instrução, né, jogar aquele resultado numa saída, né, num pino, ou se não, ele vai pegar essa instrução e vai gravar dentro de um outro endereço da memória, certo? Essas duas finalidades. Ou vai para uma saída, ou para um pino, ou ele vai gravar essa instrução dentro de uma posição, dentro de um endereço de uma memória. Certo? Mas para fazer tudo isso, né, ele vai precisar, como a gente viu ali antes, de algum dispositivo que funcione como uma memória, certo? E vai precisar de um outro dispositivo que faça cálculos, certo? Então eu preciso saber como que eu vou, né, armazenar esses dados, né? Então, de que maneira que eu posso estar armazenando dados? O que é uma memória em si, por exemplo?
visto que a gente viu que praticamente o chip como um todo é feito somente de transistores, como que ele consegue, só com transistor, ter diferentes funções, né, blocos de funções, por exemplo, memória, blocos de operadores, né, controle, enfim, como ele consegue, né, quais são os dispositivos básicos que vocês já devem ter visto, que permitem aí que ele, a partir de transistores, tenha um bloco de memória, tenha blocos de aritmética. Quem é que pode me dizer aí? Não sei se alguém está falando no chat. Professor, no canal do Manual do Mundo tem o processo de fabricação de um cartão SD. Aparece a chapa, processo de verificação e também o corte. Depois me deixa o link aí, Gabriel. Tá? Sobre a minha pergunta aí, alguém saberia dizer como é que a partir de transistores eu consigo armazenar dados numa memória, por exemplo? Como é que a partir de transistores eu consigo fazer operações aritméticas? Com a associação deles, tu consegue fazer portas lógicas. Exata. A partir dos transistores eu faço associações, né? Onde eu consigo fazer portas lógicas, né? A partir de portas lógicas eu consigo fazer operações, né? AND, OR, NOT, XOR, né? XNOR, NAND. Então, todas aquelas operações que vocês viram em circuitos digitais, elas são realizadas a partir de portas lógicas, certo? Essas portas lógicas funcionam a partir de transistores. Transistores compõem as portas lógicas. Então, a partir de controle de corrente, que nada mais é o que um transistor faz, controla a corrente a partir de um pino base, né? Ele controla a corrente em dois outros pinos, seja esse emissor coletor ou dreno e source. Eu tenho aí as portas lógicas que vocês viram em circuitos digitais. O que mais vocês viram em circuitos digitais que tem a ver com memória? LEDs, flip-flops. LEDs, flip-flops, exatamente. Então, um flip-flop, que é constituído de quê? O que é feito um flip-flop? Porta lógica? Porta lógica. Porta lógica. Então, tudo é porta lógica. E porta lógica é feito de quê? Transistor, né? Então, a gente tem aqui um flip-flop tipo D, né? Onde, a partir de um clock, ele transfere o que está no pino S para o pino Q e Q barrado. Certo? Bem simples, né? Bem simples, mas funcional. Então, os flip-flops compõem, né, os registradores e memórias do microprocessador. Um flip-flop ele consegue armazenar uma informação, né? Então, se eu tenho um conjunto de flip-flops, eu consigo aumentar o número de bits, certo? O número de bits que eu consigo armazenar. Um flip-flop eu vou ter, né, o estado 1 ou 0. Então, eu consigo armazenar 1 bit, certo? Um flip-flop tipo D, 1 bit. E quando eu desenergizar esse flip-flop, eu perco essa informação, certo? Então, ele é memórias dentro do microprocessador que utilizam flip-flops, elas são suscetíveis à perda de informação. Então, são informações temporárias, né? Não são informações que eu vou ter ali acesso a qualquer momento, mesmo que eu desenergize esse chip, certo?
E porta lógica também é feito, né? Esses blocos de memória são feitos de portas lógicas, né? LEDs, flip-flops. E portas lógicas são feitas de transistores, certo? Não tem somente... tem como fazer transistor... Desculpa, tem como fazer porta lógica com diodo só, né? Não é único e exclusivamente necessário que eu faça com transistor, apesar de simplificar. Com transistor fica muito mais simplificado do que com diodo. Então, a partir dos transistores, aqueles bilhões de transistores ali, né, conectados ali de maneiras específicas, a gente tem portas lógicas, a gente tem flip-flops, a gente tem LEDs, a gente tem memórias, blocos de memórias, né, dentro daquele chip. E a partir dessas memórias a gente começa a ter o entendimento do microprocessador. Aqui também é uma outra porta lógica, tá? Essa aqui é a XOR, que também é feita de transistor, né? Então eu tenho um pouco mais de transistor para ter essa porta lógica aí. Porém, né, só ilustrando aqui também, né, que tudo é parte aí do transistor, né? É uma loucura o que dá para ser feito com esse cara aí, né? Mas é um elemento básico ali que a gente tem dentro do chip, né? Além de resistores e demais componentes, mas só a grande maioria aí são transistores, né? Aqui também é um circuito transistorizado de uma memória RAM. Tá? Então a memória RAM do computador é também parte aí de transistores, né? E a unidade a unidade central de aritmética, né, de cálculos aritméticos, nada mais é que, né, um conglomerado de portas lógicas, né, que realizam operações lógicas e operações aritméticas, certo? Dito isso, a gente inicia, né, da onde a gente parou na última aula, que é o avanço, né? O avanço da tecnologia em virtude desses caras aí, desses transistores. Então, a primeira geração, né, 1946 e 1957, era o nascimento aí da era da computação, onde os computadores UNIAC e os ENIAC eram constituídos de válvulas, né? Então, tinha válvulas aí válvulas termoniônicas que realizavam esse processo. Então, naquela época não tinha o transistor ainda, não tinha a concepção do transistor, e se utilizava válvulas, né? Os computadores da época utilizavam mais de 17 mil válvulas, e, né, para quem estava na última aula, quem viu o volume aí, né, das válvulas, já pode imaginar o tamanho que eram aqueles computadores, né? Eram computadores que eram do tamanho de um prédio, pesavam mais de 30 toneladas. Pelo tamanho, né, das válvulas, né, e a complexidade de cálculos ali, de conexões que se precisa ser feito para te poder ter, digamos assim, um processamento satisfatório, né? Para te poder computar os dados, na verdade. E se iniciou, né, deixar bem claro isso, que se iniciou esse processo aí de computação. Aqui fala que a primeira geração iniciou em 1946, né? Mas protótipos de computadores, né? O objetivo principal foi para calcular a trajetória de míssil, né? Na Segunda Guerra Mundial. Onde, se fosse fazer à mão esses cálculos, aí demoraria de 1 a 2 dias para poder fazer um cálculo de trajetória de um míssil, né? E quando se elaborou esses primeiros computadores aí a válvulas, né, não era bem considerado computador pela topologia deles, né, mas executavam cálculos igual. Se conseguia executar as instruções internas ali, né, e dar uma resposta em relação aos cálculos matemáticos necessários em torno de 30 minutos. Então, por mais que era um prédio, né,
com um computador, né, do tamanho do prédio, no caso, de 30 toneladas, mais de 17 mil válvulas, já se viu uma vantagem, né, em estar investindo nessa tecnologia, né, em computação, em processamento da informação através de um microprocessador, certo? Ou de uma unidade central de processamento. Beleza? E a segunda geração, né, 1958 a 1964, aí já com a entrada do semicondutor, né, dos transistores, que são muito menor que válvula, né, gastam muito menos energia que válvula, certo? Não exigiam pré-aquecimento, consumiam menos energia, geravam menos calor e eram mais rápidos e confiáveis, né? Pelo processo, né, pelo sistema em si, eles eram mais rápidos que as válvulas, certo? Exigiam muito menos manutenção, né, quando comparados aí às válvulas, né? Uma vez que a gente tinha que ter o processo de aquecimento, né, a radiação ali, enfim, né? Não era um processo muito simples, né, das válvulas, como a gente viu na última aula, e ainda, como é o caso de uma lâmpada incandescente, as válvulas a gente tem aí uma grande parte da energia sendo desperdiçada com calor, certo? Na emissão de calor. Então, os primeiros computadores da primeira geração, em relação a essa segunda geração aqui, consumiam uma quantidade absurda, uma quantidade absurdamente maior de energia do que quando foi inventado aí os primeiros transistores aí. E na segunda geração também foi introduzido aí o conceito de CPU, né? Unidade Central de Processamento. Deixa eu só ver aqui que eu recebi um e-mail aqui. Achei que era algum aluno aqui que estava tentando entrar, tá? Acho que os alunos ali, eu mandei e-mail, só o Diego que conseguiu vir, né, na aula hoje. Mas enfim. Então na segunda geração também se introduziu a ideia de CPU, memória e linguagem de programação. E as entradas e saídas também foram desenvolvidas, né? E a linguagem de máquina saiu, né? Então, quando na primeira geração a gente tinha a linguagem de máquina direta, né, sendo passada para o computador através de cartões perfurados. Então, dentro desses cartões perfurados, a informação era binária, certo? O processador, toda a instrução que é passada para o processador é binária, é 1 ou 0. E nessa primeira geração não se tinha nenhum desenvolvimento aí de linguagem de programação, nem linguagem baixo nível, né, que era praticamente uma linguagem de máquina. Não se tinha, então, essa transferência de instruções humana para a máquina era realizada a partir de cartões perfurados, certo? E na segunda geração já entra o conceito de CPU, memória, linguagem e entrada e saída. E a linguagem da máquina parte, né? Então a gente não tem mais a linguagem direta da máquina, porque é contraintuitivo o ser humano pensar na linguagem de máquina, né? Onde uma letra, por exemplo, A é um código binário, é um número. Tudo dentro do computador são números, certo? Qualquer tipo de instrução, ela é convertida em números binários ou hexadecimais, certo? Muitas vezes o compilador atual, não estou falando hoje, ele gera um código hexadecimal. Esse código hexadecimal é enviado para o microprocessador, e esse microprocessador pega esse código hexadecimal, decodifica ele num código binário, e aí ele executa as instruções, né? Então,
Na segunda geração aqui, né, com o advento aí do transistor, se passa da linguagem de máquina, ou seja, essa linguagem de 1-0, né, linguagem de bits, para a linguagem assembly, né, que é uma linguagem mais simbólica. Então aqui começa, né, é o início dessa passagem aí, onde o ser humano, né, busca enviar códigos mais intuitivos, né, para o homem, né, onde a máquina vai se encarregar de fazer a conversão, a leitura e conversão desse código para a linguagem dela. O que ela só entende bits, né? Um flip-flop é 1 ou 0. Então, a informação vai ser armazenada em bits. Toda a informação que vai ser passada para o microprocessador precisa necessariamente ser passada em bits, certo? Se não na primeira camada, na segunda, né, o próprio microprocessador vai ter que pegar essa informação que pode vir a chegar em hexadecimal e passar para bits. Porque um flip-flop, né, a unidade mais básica de memória de um microprocessador, ele trabalha com 1 ou 0. E o conjunto desses flip-flops gera a informação, né, que é passada ou deslocada da memória para dentro aí dos registradores de um microprocessador. E as linguagens aí de alto nível aí, né, que foram desenvolvidas na época eram o Fortran e o COBOL. Então já tinha aí alguma coisa aí, né, entre o assembly e a linguagem de alto nível. Ao mesmo tempo já foi criando aí linguagens mais intuitivas, né, e não tanto linguagens de máquina. E na terceira geração, de 1965 a 1977, começou aí a dar início aos circuitos integrados, certo? A IBM System 360, né? Cyber CDC, supercomputador, memória de semicondutores, né? Microprogramação, paralelismo e concorrência, redes, né? Sistemas operacionais, BASIC, né? Pascal, linguagens, né? BASIC, Pascal. A partir aí de 1965, se teve aí um grande aumento aí dos transistores, né? Na segunda geração ainda, né, com a invenção inicial, né, não se tinha a concepção atual, né, que era da junção PN, né, e era a topologia um pouco diferente, não se conseguia inserir muitos transistores numa região pequena, né, ou de alguma maneira que se conseguisse facilitar aí essas ligações entre a base e a saída do próximo, né. Mas já se teve aí um aumento considerável da quantidade de transistor presente aí nos chips, né, nos microprocessadores, né, agora já em circuitos integrados. Então aqui a gente teve já o advento de periféricos, né? Então agora não mais uma arquitetura única. Então nós já tinha a arquitetura plugável, né? Então eu plugava certos componentes e eu conseguia ali obter ali um certo processo, né? Então eu tinha um gravador de fita, né? Que mais? O disco, acredito que o disco rígido já foi introduzido aqui também. Impressora, teclado, né? A resposta de áudio. Então começou aí a se inserir periféricos, né? E a IBM, que até então liderava o mercado de computadores, passou a perder espaço quando concorrentes passaram a vender periféricos mais baratos que eram compatíveis com sua arquitetura. No final desta geração já começaram a surgir os computadores pessoais, né? Os personal computers, PC, certo? Outro evento importante desta época foi que a IBM passou a separar a criação de hardware do desenvolvimento de sistemas, iniciando o mercado da indústria de softwares. Isso foi possível devido à utilização das linguagens de alto nível
nesses computadores. Então, a partir aí da terceira geração, com o advento das linguagens de alto nível, conseguiu separar, né? Não deixar tudo integrado, se fazer uma separação do hardware com o software, né? Ou seja, se iniciou aí o sistema operacional, onde a gente... Deve ser bom fazer um projetinho no CAD nesses note aí, professor. Como é que é, o Felipe? Não, foi o Wellington. Ah, Deve Wellington. ser bom fazer um projetinho no CAD nesses note. Ah, deve ser uma maravilha, né? Esse tal Apple Computer, né? Como é que começou lá, né? É um troço super arcaico, né? Você tá falando aqui alguma coisa? Não? Ou eu não tô vendo? Não. Tô falando. Então vejo, né, que foi um processo lento, tá, pessoal? Assim, eu digo lento em relação a hoje, para nós ter um entendimento geral. A gente pega um chip aí, um Core i7, Core i5, e vai tentar dissecar ele, vocês vão ficar louco. De tanto núcleo de processamento que ele tem, diferente, né? Dedicado para atender a uma certa função, né? Ou para poder decodificar uma certa instrução. Então, é absurdo aí o que se teve de avanço em pouco tempo. Né? Dá para se dizer 100 anos, nem 100 anos ainda. O transistor foi inserido em 1958. Tá, vamos começar com a válvula aqui, né? Em 1946 a válvula. Em 1945 já tinha alguma coisa aí, algum protótipo de computador, né? Com válvula. Então 2045 daria 100 anos. Então não é nem 100 anos aí de desenvolvimento. E em 1971 a gente teve então o primeiro microprocessador. Beleza? Todos os componentes da CPU em um único chip, 4 bits, né? Seguido em 1972 pelo 8008, 8 bits, ambos desenhados para aplicações específicas, né? Então agora, pela primeira vez eu tinha, né, todos os componentes dentro de um único chip. Até então não era conseguido, não era... as arquiteturas antigas não se conseguia aliar todos os componentes, né? E em 74, primeiro microprocessador da Intel com propósito geral, certo? Então aí a Intel entrando no mercado, né? Colocando, né, até então o mercado dominado pela IBM, a Intel entrando aí com os chips de propósito geral, né, não específico, né? Que é uma diferença também entre microprocessador e microcontrolador, né? O microprocessador, ele desempenha um objetivo mais genérico, né? Ele tem um objetivo, uma arquitetura mais genérica. E o microcontrolador, ele é mais específico, né? Ele é para funções mais específicas. Por exemplo, fazer o controle de um sensor, né? De temperatura, fazer o controle de uma geladeira, né? Então o microcontrolador, ele tem tudo que um microprocessador tem, só que ele tem ainda todos os periféricos encapsulados, né? Ou integrados junto nesse chip. E a quarta geração aí, né? 77 em diante. Aí começou aí os Intel 4004, né? Motorola, IBM 3090. Começou aí se inserir os sistemas operacional, os mais conhecidos aqui, que é o DOS, né? MS-DOS. Meu pai fazia programação em DOS. E a Apple aí, né? Também chegando aí em peso aí com Steve Jobs, né? Com os Macintosh, né? Discos rígidos eram utilizados como memória secundária. Então agora aqui a gente tem aparecimento de discos rígidos, até então não se tinha, né? Que eram providos de discos magnéticos, né? Um processo aí
magnético, que está até hoje aí no mercado, né? Perdendo um pouco espaço aí para os SSD. Mas eram utilizados, né, como memória secundária. Impressoras matriciais, teclados com layouts atuais foram criados nesta época, né? Então aí em 77 a gente já tem aqui, vocês verem aqui até o disquete, né? O disquete, a introdução do disquete aí. Alguém já usou um disquete? Sim, senhor. Nossa, eu me lembro quando eu acho que eu tinha uns 7 anos, ainda tinha disquete. Cara, eu fiz trabalho com disquete. O disquete era uma espécie de pendrive, assim, né? Isso. Para instalar joguinho, tinha que botar 7 disquetes um depois do outro no PC. A Chega a tecnologia. ser até uma loucura, assim, o cara pensar nisso, sabe? O cara começa a pensar assim, putz, cara, será que eu que tô velho? Ou é que a tecnologia que tá. Ela cresce absurdamente, né? Sim, eu tava falando ali agora, comecei a falar junto com o senhor no fim. Mas, por exemplo, eu tenho 21. Para pensar que quando eu tinha, sei lá, 10, ainda tinha disquete. Olha o que evoluiu nesse pouco tempo. Imagina o que vai ser daqui a 20, 30, 40 anos, né? Exatamente, né? Então, mudou muito, né? Mudou muito aí os últimos anos, né? Não só os últimos, né? Digamos aí, desde a década de 40 ali, né? Quando se iniciou aí a válvula, né? Quando se teve a concepção da válvula, quando se iniciou as primeiras unidades de processamento, vem crescendo aí a uma taxa absurda, né? E esse crescimento, ela acompanha, né, pessoal? Esse crescimento acompanha a quantidade de transistor que se consegue colocar no chip, né? Todo esse aumento toda essa expansão aí acontece quando se consegue armazenar mais transistor dentro de um chip. Então a concepção básica é transistor, tá? Olhem a aula lá de transistor que eu deixei lá, porque para vocês entenderem como é que ele funciona, e ele é a base de tudo isso aí, né? Circuitos digitais, circuitos, né? Elétricos nem tanto, né? Mas circuitos digitais ali, você vê praticamente a aplicação direta de transistor, né? Memória, né? Flip-flop, enfim. Professor, Oi. sendo um pouco chato, a gente não está tão limitado ao transistor, está limitado mais à eficiência dele. Porque, por exemplo, tem alguns CIs que são para drivers de motores e eles conseguem compactar mais, só que não dá para compactar mais por causa da dissipação de calor, por causa da eficiência dos transistores. E aí tem que ficar um tamanho maior do que teria capacidade para fazer. Podia ser menor, mais eficiente os transistores, né? E, na verdade, assim, né? A gente chegou num limiar agora, né? Que é o limiar dos 14 nanômetros, né? Que é o que eu acho que tu tá comentando aí. Que digamos assim, é o tamanho que se chegou agora mínimo, né? Onde até seria possível colocar mais transistor, certo? Porém, né, que nem o Felipe comentou, tem essas questões de dissipação de calor, né? Ou questões de corrente, do caminho de corrente, quando a gente reduz muito o circuito, né? A nível ali nanométrico, né? Por exemplo, de 14 nanômetros para 1 nanômetro, começa a ocorrer problemas aí de passagem de corrente. Tá? O caminho fica tão estreito aí que a corrente acaba se perdendo e o chip não consegue funcionar. Então, aí foi boa a correção aí do Felipe, né? O nosso problema hoje não está 100% mais em reduzir, né, o transistor, porque isso já é possível reduzir. Mas agora está surgindo outros problemas, né, que é exatamente isso, dissipação de calor, questão de caminhos de corrente, né, que não se consegue manter definidos esses caminhos aí sem dar interferência. Então tem outros probleminhas que estão aparecendo aí, né, que não se tinha antes, né? Antes só se buscava reduzir. E hoje aí, né, já não é só isso o problema.
Bem lembrado. Então a gente entra na quarta geração, né, em 1980. Computador pessoal, né? Eu tenho um Intel aí 8080. Então a gente tem uma arquitetura mais aberta, né? Entra aí, né, juntamente com o MS-DOS, um Microsoft Disk Operation System, né? Um sistema operacional. Começa a dar as caras aqui. Tem o surgimento do Windows, né? As primeiras versões do Windows aí. E em paralelo aí tem a Apple, né, com os Macintosh, né? Onde eles começam essa ideia das plataformas, né, GUI, né, as interfaces GUI, interface gráficas GUI, né, a partir de 84, surgiu nos Macintosh, né, que foram disseminados aí, foram talvez mais bem aproveitadas pela Microsoft, né, pelo Bill Gates. E hoje aí a gente trabalha, pelo menos, né, claro que ainda tem aí os Apple, né, mas a grande maioria, eu não vou dizer grande maioria também, né, cara, aqui no Brasil, pelo menos, em cima aí dos Windows, né, Windows 10, Windows 7, né, Windows XP. O mais antigo que eu lembro é o Windows 95, né, que eu peguei, né, Windows 95, 98. E quando entrou o Windows XP, eu lembro, assim, que foi um choque, né. O pessoal era meio que relutante a essas mudanças de sistemas operacionais. E de fato, o XP iniciou aí com bastante problemas em relação ao 98, Windows 98, né? E teve que passar algumas versões ali, né? Acho que só com a Service Pack 2 que realmente o XP deslanchou, assim, né? O XP foi líder do mercado de sistemas operacionais por muito tempo. Muito tempo. Inclusive, até quando se teve o Windows 7, né? Que também, né, não começou bem. Eu sei que o pessoal, né, desinstalava, comprava o computador, desinstalava o Windows 7 e colocava o Windows XP. Porque, né, no Service Pack 2, né, que era o, né, pacote ali de funcionamento, ele funcionava, era um relógio, né, aquele sistema operacional. E também naquela época ali foi uma época que não tinha o plug and play ainda, né? Então se tinha aí essa questão de muitos drivers não funcionar no Windows 7. Então tinha essa questão de reconhecimento de periféricos. Naquela época ali acho que eu vou arrisco dizer que foi os anos 2000, né? 2005, mais ou menos. 98 foi até os anos 2002, né? Acho que 2002 em diante que começou a pegar mais o XP. Então, existia esse problema de periféricos, né? Era bem... na verdade, era o maior problema que se tinha. E o XP aí, realmente, né, que nem o Felipe falou, o mundo travou aí com o XP aí um bom tempo, né? Até o Windows 7 pegar. Aí o Windows 7, né, começou, né, tô fugindo um pouco da cronologia aqui, né? Aí o Windows 7 pegou, e aí veio o Windows 8, que foi, né, uma completo desastre, né? O Windows 8. Aí depois lançado não, acho que veio o Windows Vista primeiro, eu não me lembro mais agora. O Windows 8, o Windows Vista, enfim. Sei que os dois foram, né, não foram bem concebidos. E aí voltamos aí com o Windows 10 aí, que veio para resolver alguns probleminhas aí de compatibilidade, né, que se teve aí entre o Windows 7 e o Windows 8, o Windows Vista. Mas voltando um pouco, né, pessoal? Na quarta geração, então, começou aí os códigos MS-DOS, a programação em DOS, né? Ainda eram comandos bem, digamos assim, arcaicos, né? Porém, já se considerava sendo uma linguagem de alto nível, né? Muito distante aí da linguagem de máquina, certo?
E o Windows aí, né, começava a ter sua cara inicial, né? Esse joguinho que ele tá no canto aqui, ó, aquele de mina lá, né? Detestava esse joguinho aqui, mas era a única coisa que tinha pra jogar no computador. Nos primeiros aí era um joguinho muito conhecido, né? Esse joguinho aí de mina. Esqueci o nome desse joguinho aí. Minas... Campo Minado. Campo Minado, é isso. Campo Minado. Campo Minado, isso aí. Beleza, então, né, pessoal? E aí, em paralelo aí, os Macintosh da Apple, né? Com as Graphical User Interface. Então aí já se existia aí uma competição aí, né? De quem entregava aí um sistema aí mais moderno, né? E vejam, né, que pela primeira vez a gente tem uma abordagem gráfica, né? Isso aqui deturba um pouco o conhecimento. A gente está assim tão acostumado hoje a trabalhar em cima dessa abordagem gráfica que a gente, em geral, assim, tem dificuldade de entender, né, como que essa abordagem gráfica se conecta com essa linguagem de máquina, né? Então, existem várias camadas já agora que dificultam esse processo, né? Então, tu estudar uma engenharia elétrica, por exemplo, nos anos 70, era muito mais fácil de entender, né? E a partir dali tu ia acompanhando o avanço, né? Só que agora não. Agora sim tu já parte dessa interface gráfica e tu fazer esse caminho reverso é difícil, né? Assim, ter uma compreensão. Mas entendo, né, que começou primeiro, né, com uma plaquinha cheia de furos, né, onde eu tinha informação ali binária. A partir dali se começou a desenvolver linguagens de baixo nível, né, que são as linguagens assembler. E em cima daquilo ali foi, né, encontrando ferramentas, maneiras, né, devido aí ao aumento do poder de computação, de se gerar códigos aí mais de acordo com o que o ser humano entende aí, o que o ser humano... o que fica intuitivo para o ser humano, o que é mais intuitivo para o ser humano, né? Então a linguagem gráfica, a plataforma, a interface gráfica, ela vem por causa disso aí, né? Tentar trazer aí uma comunicação entre o ser humano e a máquina de uma maneira onde fique mais intuitivo ou mais familiar para o ser humano, certo? E a máquina aí se encarrega aí de fazer todas as conversões aí hexadecimais, binárias, decodificação de instruções necessárias para realizar cada instrução. E a quinta geração, né, 1981 atual. Então os computadores da quinta geração usam processadores com milhões de transistores, né, hoje já bilhões, na época milhões. Surgiram nessa geração arquiteturas de 64 bits. Os processadores que utilizam tecnologias RISC e CISC, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A quinta geração está sendo marcada pela inteligência artificial e por sua conectividade. Então a gente tem aí da quinta geração de 91 para cá aí, o surgimento aí das arquiteturas em 64 bits, certo? Aqui a gente tem o paralelismo, né, o pipeline, ou superscalers, né? Memória associativa, discos ópticos, né? Esse paralelismo aí, ele aumenta o poder de processamento, onde eu divido as minhas unidades de memória, né, entre uma unidade de dados e uma unidade de instruções, né? Onde com essa divisão eu consigo... E a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, mas a gente consegue acelerar o processamento dessas instruções, né, a decodificação e execução dessas instruções que são passadas aí para o microcontrolador, microprocessador. Então a lei de Moore, né, ela
estabelece aí que o número de transistores que podem ser colocados em um chip aumenta a 60% por ano. O número de transistores em um chip dobra a cada 18 meses. Então, essa lei aí é antiga, né? E vem perdurando ao longo dos anos, né? Mais ou menos aí segue essa linha. Então, a gente chegou aí antes de 2010 aí em CPUs com 1 bilhão de transistores, né? Chega a ser meio que inconcebível isso, né? De se imaginar. Quando a gente pega um transistor encapsulado na mão, saber que existe maneira de fazer 1 bilhão de transistores num chip um pouco maior que um transistor aí, por exemplo, um BC aí, né? 337. Professor, Oi? o SSD, ele utiliza transistores? O SSD já é uma tecnologia, né? Solid State, certo? Solid State. Cara, eu não sei te confirmar se é com transistor, mas possivelmente, cara. Possivelmente, né? Composição de um HD SSD. De um disco SSD. Circuito, não, vou botar aqui circuito de um disco SSD. Não vou achar agora aqui, circuito de um SSD. Mas possivelmente, né? Não é mais magnético o armazenamento. Possivelmente existe uma maneira de... Não. Ele não usa disco, né? Ele usa um chip que é tipo de memória. É muito parecido com uma memória, né? Possivelmente é com transistor, tá? Não tem outra onde fugir disso, né? Só o que se tem que é a dificuldade de gerar tanta memória quanto um HD. Isso eu vou ficar devendo, tá, pessoal? Eu quero fazer uma aula só de dispositivos periféricos para poder... para nós poder entender um pouco melhor aí, até também essa questão de funcionamento, tá? Para a aula de hoje eu vou ficar devendo aí. Mas possivelmente os SSDs aí são compostos de transistores, tá? Na próxima aula acho que a gente já consegue falar um pouquinho mais aí sobre os dispositivos. Eu já vou pegar o material para essa parte aí também, tá? Então aqui a gente tem a velocidade dos computadores, né, por geração. Por exemplo, né, de 1946 a 57 a gente tinha a válvula, né? Então a válvula permitia fazer 40 mil operações por segundo, certo? E de 58 a 64 eu já tenho 200 mil operações por segundo. De 65 a 71, 1 milhão. Então ali a segunda geração já é transistor, né? A terceira geração, integração em escala pequena e média. Então já se começa a integrar transistor, né? Circuitos integrados em escala pequena e média. Então já se tem 1 milhão. E em 72, de 72 a 77, integração em escala grande, né? 78 a 91, muito grande. E 91 atual, ultra grande, né? Então eu tenho 1 bilhão de operações por segundo, certo? É isso aí. As 5 gerações de computadores digitais e seus antecessores, tá? Então, os primeiros computadores foram os eletromecânicos, né? Geração quando começou, século 15, 17. Tecnologia do processador, eletromecânico. Inovação na memória principal, roda, cartão. Dispositivo de entrada e saída, alavanca, dial, cartão perfurado. Aparência dominante e percepção, equipamento de fábrica. 1950, com as válvulas, né? Então olha só o tempo que demorou para sair
dos computadores eletromecânicos, né? Para entrar aí nos computadores aí, a válvula, né? Ou a circuitos puramente eletrônicos. Inovação da memória principal, tambor magnético, dispositivo de entrada e saída introduzidos, fita de papel, fita magnética, aparência dominante e percepção, gabinete de força pequeno. Então ali a gente já tinha um gabinete. Anos 60, década de 60, aí já com o transistor. Núcleo magnético, tambor, impressora, terminal de texto, né? Dispositivos. Aparência dominante, tamanho de uma sala, mainframe, tamanho de uma sala aí, né? Anos 70, década de 70, tecnologia do processador, SSI, MSI, inovação na memória principal. Aqui a tecnologia é de circuitos integrados, tá? Pastilhas RAM, ROM, né? Então a gente tem aí as pastilhas de memória, né? As RAM aí são memórias voláteis, aí as ROM são memórias, digamos, de gravação única, que também não são necessariamente, né? Dispositivos de entrada e saída introduzidos, disco, teclado, monitor de vídeo, rede, CD, mouse, som. Então aí a partir dos anos 70 se entrou aí, né, os periféricos, né, mais conhecidos. Aparência dominante e percepção, tamanho de uma mesa, mini. Anos 80, LCI, VLCI, SRAM, DRAM. Então aqui já são memórias mais rápidas, né? Dispositivos de entrada e saída introduzidos, rede, CD, mouse, som. Na verdade, na década de 70 foi só disco, teclado, monitor e vídeo, né? A aparência, desktop, laptop, micro. Então, a partir dos anos 80 já se tinha aí um laptop aí, né? Grande, né, em comparação aos atuais, mas já existia. E dos anos 90 aí atual, né, a tecnologia do processador, o LSI, GSI, WSI, sistema embutido, e as memórias aí SDRAM, né, as memórias flash. Sensor, dispositivos de entrada e saída introduzidos, sensor, acionador, aponta, clica e DVD. Então o DVD entrou aí na década de 90. Aparência dominante de percepção, invisível, embutido. Então já não tem mais tanta aparência, né, física mais dos computadores, né? Já não se tem acesso aí a placa e, enfim. É impressionante, né? A gente olha assim, se impressiona assim, né? Quanta mudança que teve aí em pouco tempo. Processadores da década de 70, introduzido, né? Então aqui a gente tem uma tabela, né, de cada processador com sua velocidade de clock, né? Largura do barramento, né? Em relação ao número de transistores também, ó. A década de 70, número de transistor 29.000, memória endereçável 1 mega, né? Aqui nesse de 79, né? Largura do barramento já era 8 bits, né? Processadores da década de 80, introduzido. Vamos ver aqui. Velocidade de clock, década de 80. Ó, até a final da década de 80 aqui chegou de 25 a 50 MHz, né? De velocidade de clock. Largura do barramento já se tinha aí em 32 bits, né? Número de transistores lá no final já em 1.2 milhão. Alguém sabe dizer para que serve essa velocidade de clock aí? Felipe aí que tá mais por dentro. Por que eu tenho que ter um clock? O que isso aqui interfere no meu processamento de instruções? Me ajuda aí, Schwab.
Isso é por causa da leitura e escrita na memória? Eu acho. O microprocessador, ele executa instruções a cada período de clock, né? Desculpa. Ele só vai executar alguma tarefa dentro de um clock, certo? O clock, o que é? É uma frequência, né? Normalmente dada em uma onda quadrada, certo? E toda vez que eu tenho ali a subida, e quando eu desço para nível lógico baixo, normalmente é assim, né? Eu vou ter uma ação desse microprocessador, certo? Pode ser buscar uma instrução na memória, pode ser fazer um endereçamento, pode ser fazer um deslocamento de uma informação, né, de um bit que está dentro de uma memória para dentro de um registrador. Então, não quer dizer que ele vai executar uma instrução em um único clock, em um único clock de processamento. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que, a partir, né, desse clock, ele vai tomar decisões que vão levar ele, né, do ponto inicial, que é buscar a informação na memória, até o ponto final, que é entregar o resultado daquela instrução, né, numa saída, ou gravar essa instrução num bloco, num endereço de memória. Então, basicamente, o clock é a velocidade, né? Um computador aí que tem um clock alto, quanto maior for o clock, maior será a velocidade de processamento daquelas informações. Tá? Não quer dizer que um computador que tenha, por exemplo, 50 MHz, ele é mais rápido que um computador que tenha 60 MHz. Desculpa, que tenha 40 MHz. Tá? Um de 50 não quer dizer que é mais rápido que um que tenha 40. Né? O que vai depender o poder de processamento ou a velocidade de processamento não é só o clock dele, né? É a maneira que ele executa aquelas instruções, certo? Se ele executa numa topologia de paralelismo, né? A gente vai falar sobre isso aí um pouco mais para frente, ou se ele executa essas instruções, né, em série, né? Então, mas claro, é um fator principal, né? O clock é um fator principal para mim obter aí poder de processamento ou velocidade de processamento. Então aqui tem a dimensão mínima, né, da tecnologia de fabricação. Então a dimensão mínima é de 0,8 a 1 micrômetro, né? A memória endereçável 4 GB, memória virtual 64 terabytes. E o cachê, né? Memória cachê 8 kilobytes. Né? Essas memórias, isso aqui são tudo níveis de memória, né? Cachê, memória virtual, memória endereçável, tá? São tudo níveis, né? Níveis de memória dentro do microprocessador. Existem informações, né, mais significativas que são deslocadas, né? Eu tenho uma instrução, certo? O microprocessador precisa executar uma certa instrução. Para ele executar aquela instrução, ele precisa decodificar, primeiramente, aquela instrução, né? Nesse processo de decodificação daquela instrução, muitas vezes ele vai deslocar, né, essa informação, dependendo de qual for essa informação, para uma memória interna, né, ou uma memória onde ele tem acesso mais rápido, né? O microprocessador tem acesso mais rápido, né, que pode ser uma memória cache, certo? E por ser uma memória que está dentro do microprocessador, essa memória vai ser menor. Tá? Mas em contrapartida eu vou ter uma velocidade de processamento, né, de computar esse dado maior. Né? Pense como se fosse assim. Chega um carrinho aí de frutas, né? E vocês precisam
cortar essas frutas aí, né? Dentro de uma máquina, certo? Então, esse carrinho de frutas ali, por exemplo, maçã, né? Maçã ou sei lá, alguma outra fruta, deixa eu pensar aqui, para me tentar encaixar nesse exemplo. Maçã ou abacaxi, por exemplo. Então, numa maçã, tu pode pegar essa instrução diretamente da memória endereçável, né? Ou memória externa, e colocar e executar essa memória, né? Colocar dentro de um registrador e executar. Mandar comandos ali para o sistema aritmético, né? E executar, processar essa maçã. E um outro caso, né, seria daqui a pouco pegar uma outra fruta que precisaria de um processamento prévio, né? No caso, eu vou pegar essa informação e para mim poder processar, né, tornar essa maçã, por exemplo, eu quero fazer um suco, esse abacaxi eu vou ter que primeiro descascar ele, certo? E depois eu coloco ele no liquidificador. Uma maçã eu posso colocar direto, né? Posso fazer um suco de maçã direto, sei lá, né? Ou morango, alguma coisa que eu pudesse pegar sem armazenar em algum outro local, certo? Então, mais ou menos seria isso a ideia, né? Por exemplo, um morango vocês podem pegar e colocar direto no liquidificador. Uma maçã vocês primeiro precisam cortar ela, né? Para colocar no liquidificador. Um abacaxi você primeiro tem que descascar ele, depois cortar ele, depois colocar no liquidificador. Então, para cada tipo de informação, eu preciso intrinsecamente agir de uma maneira diferente, ou armazenar ela num local diferente para mim poder realizar o que está sendo pedido. Todas as informações, né, que vêm da memória externa, elas vêm exatamente o que precisa ser feito. Olha, precisa fazer o suco, por exemplo. Eu quero que tu pegue essa maçã e faça um suco. Eu quero que tu pegue esse morango e faça um suco. Só que dependendo do tipo de instrução, né, do tipo de fruta, eu vou ter que alocar essas frutas aí em um local separado, né, ou uma memória separada, para mim poder executar algumas instruções prévias, certo? E posteriormente eu executar aquela instrução primária, né? Ou a instrução o qual o microprocessador recebeu da memória, né? Que ele leu na memória, certo? Mais ou menos assim, de uma maneira mais tentar simplificar, não é tão simples assim, mas tentar simplificar um pouco, né, os níveis de memória que se tem dentro de um microprocessador, tem a ver com isso, tá? Tem a ver com a, digamos, com a complexidade da resolução de uma instrução. E nos anos 90, né, aqui a gente tem a velocidade de clock aí de 200 a 300 MHz. Já tínhamos aí barramentos de 64 bits, largura de barramento, 64 bits. O número de transistores aqui já chega, né, na casa de 7,5 milhões. Dimensão mínima da tecnologia de fabricação, 0,35 micrometros. Antes era 0,8 a 1, né? Micrômetro. Micrômetro, né? Micrômetro, tanto faz. Agora aqui eu tenho 0,35, né? A dimensão mínima, né? Memória endereçável 64 GB, memória virtual 64 TB. Cachê 512 KB. E aqui os mais recentes, né? Que a gente tem hoje, né? Aqui ele puxou até 2008. Temos aí velocidade de processamento já em 3 GHz. Aqui já tem já, né, questão de núcleo, né? Núcleo duplo, Core 2 Duo, né? Essa tecnologia começou lá nos Athlon, né? Athlon foi os precursores aí, Athlon XP, Athlon 64 bits, né? Se iniciou aí essa filosofia aí de tu separar
em canais de processamento diferentes, né? E assim tu consegue aumentar o poder de processamento, né? Que é o que acontece até hoje, né? Então a gente tem 3 GHz, né? Mas a gente tem vários núcleos de processamento separados, né? Que não se tinha antes. Antes só tinha um núcleo de processamento. E hoje a Intel domina esse mercado. Nem se ouve falar mais de Athlon. Vocês conheceram os Athlon? Para jogo aí, quem gosta de jogar aí. Conheci, eles vinham nos netbooks também. Para quem gostava de jogo, antigamente só usava Athlon. Athlon 64. Eram os mais potentes, né? Justamente porque eles tinham essa tecnologia que não estava muito bem desenvolvida na Intel, né? A Intel ela não começou bem. Na época, eu tinha 16 anos, mais ou menos, e ninguém acreditava que a Intel ia dar essa guinada aí que deu agora, né? Mas lá no início, quando se iniciou essa tecnologia de multicanais, né? Core 2 Duo, 4 Duo, 4 núcleos, né? Quem era o dominante aí era os Athlon, né? AMD Athlon. E hoje a gente não tem só essa divisão física, né? A gente tem aí núcleos virtuais também. Então ele simula hoje os Core i7 aí, i5, eles simulam aí também essa separação, essa independência de caminhos, né? Não é mais física mais. Eu agora não sei dizer se eles têm núcleos físicos separados ou são todos virtuais. Tem que até ver isso aí. Esses últimos eu já não sei mais. Eu sei que até pouco tempo existia a separação física e virtual. Primeiramente física, né? Começou com esses Core 2 Duo aí em 2006, aí, né? Mais ou menos aí. Né? Começou aqui. E depois aí começou essa separação aí, né? Em Core Quad Duo, né? Aí já é 4 núcleos, né? Aí mais recentemente para separação física, né? Núcleos, canais de processamento físicos e virtuais, né? E esses novos aí da Intel aí, esses Core i7, 8ª geração, eu não me recordo, né? Daqui a pouco se alguém fizer uma pesquisa aí, se tem caminhos físicos de processamento, né? Ou canais físicos, se não são todos emulados agora, se não são todos caminhos independentes emulados, tá? Não tenho essa certeza. Então essa largura aqui de barramento, né, de 64 bits, ela até não é tão recente, né? Os computadores começaram a trabalhar, os sistemas operacionais começaram a trabalhar em 64 bits. Olha, aqui em anos 90 já é 64 bits, né? Mas tem muitos sistemas operacionais que trabalham em 32, que trabalhavam em 32 bits. Só que, claro, o barramento, né? Aí fazia essa conversão, esse casamento com o barramento aí em 64 bits, né? Isso aqui é a velocidade. Mas até o XP também, né, professor? Tinha a versão 32 e a versão 64, né? Isso, o XP. O XP tinha a versão 32 e 64. Esses novos aí, acredito que vem tudo com 64 bits já, né? Mas hoje ainda tu encontra softwares, né? Que são para, por exemplo, softwares, se for pegar um mais antigo do PSIM, Proteus, tu vai pegar software aí que trabalha com 32 bits, tá? E aí tu vai ter que baixar uma versão em 64 bits. Porque o teu microprocessador trabalha em 64 bits. Então tem que ter esse casamento aí de comunicação, né? Que é a passagem de dados, quantos dados consegue ser passado por vez no barramento, né? Isso aí é o que significa essa largura de barramento 64 bits, certo? O número de transistores aqui chegou a 820 milhões, né, em 2008, já estamos na casa de bilhões. Dimensão mínima, então está aqui em 45 nanômetros, né? Agora a gente está em 14 nanômetros.
Esses Core i7 estão em 14 nanômetros. Não conseguem reduzir mais não por causa de tecnologia, né? Que a gente estava comentando antes. Memória endereçável 64 GB, memória virtual 64 TB e cachê 6 MB. Tá? Então aí o que a gente tem até 2008, né? Então os microcontroladores, né, podem ser definidos em poucas palavras como um componente eletrônico dotado de uma inteligência programável utilizado no controle de processos lógicos. Certo? Então a diferença entre microcontrolador e microprocessador é que no microcontrolador eu tenho periféricos, né, integrados dentro do chip, né? Eu tenho saídas ali para periféricos, certo? Coisa que eu não tenho num microprocessador ou um microcomputador, né? Até microprocessador, às vezes eu até tenho alguma coisa de periférico, certo? Atualmente, muitos equipamentos de nosso dia a dia utilizam, né, microcontroladores, tais como eletrodomésticos, DVDs, alarmes, celulares, brinquedos, entre outros, né? Então tem uma infinidade de utilidade, certo? Todos esses periféricos eles conversam com a unidade central do computador, certo? Do microprocessador, né? E eles possuem aí, em sua grande maioria, também um microcontrolador operando ali, né, independentemente, recebendo instruções do microprocessador, né, do central, né, do principal. Algumas aplicações aqui, né, controle em malha aberta. Não há realimentação, portanto o sistema não recebe a informação de retorno para saber se a saída atuou como desejado. Exemplo, automóvel sem velocímetro. Controle em malha fechada, né, há realimentação, portanto o sistema recebe a informação de retorno para saber se a saída atuou como desejado. Isso aqui vocês vão ver sistema de controle, tá? Controle em malha aberta, controle em malha fechada. Isso aqui é muito legal, né, para quem gosta de controle. Controle de temperatura, controle de velocidade, né? Então todos os controladores, né, utilizam de alguma maneira uma CPU, né, uma central processadora ali, né, para executar quaisquer que seja aí a instrução, né? Então todos os controladores, seja ele em malha aberta ou malha fechada, vão ter um microcontrolador, microprocessador atuando por detrás ali, né, para executar as instruções necessárias para realizar o controle. Certo? E isso é o que torna a utilização do microcontrolador atrativa, né? Então, em uma única pastilha de silício encapsulada, chamada DCI ou chip, tem-se vários componentes necessários ao controle de um processo. Então, basicamente, pessoal, a gente deu um apanhado geral aí do avanço dessas tecnologias, né? Sobre como que se dá aí esse avanço em virtude dos microprocessadores, microcontroladores, né? E a partir de agora a gente vai entender um pouco, né, essa arquitetura, tá? Vai falar um pouquinho sobre os principais blocos que constituem um microprocessador, para poder entender como que ele atua, né, como que ele executa algumas instruções, né, enfim, quais são os blocos responsáveis por estar realizando cada tipo de instrução. Só vou fazer um intervalo aqui, tá, de 5 minutos. Só vou tomar um café aqui no banheiro. Aí a gente já retorna. Tá ok? Vou pausar aqui o vídeo também. Certo.